Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de história. E você por um acaso sabia que o Brasil tem a maior concentração de esqueletos pré-históricos das Américas? Você sabia também que o Brasil tem a maior concentração de sítios arqueológicos com as pinturas rupestres mais antigas também aqui das Américas? Pois é, um tesouro arqueológico, um orgulho nacional e que a gente vai ver na aula de hoje. Bora começar! Eu dividi o nosso momento de hoje em três partes. Na primeira parte, eu vou falar para você características de um modo geral sobre o Brasil pré-histórico, mas eu quero dar maior importância a esses dois lugares que eu coloquei aí nos dois últimos itens, que são, primeiro, a Lapa Vermelha, na região de Lagoa Santa, onde foi encontrada a Luzia, e, por fim, o maior conjunto de pinturas rupestres aqui das Américas, que fica aqui no Brasil, que é o Parque Nacional Serra da Capivara, lá no estado do Piauí. E não, eu não vou falar de aliens na aula de hoje. Primeiramente, então, sobre o nosso Brasil pré-histórico, o que dá para falar? Essa galera que vai chegar aqui mais ou menos 12 mil anos atrás vai encontrar um ambiente muito diferente do atual. Olha só, áreas florestas reduzidas, vamos lembrar que a gente passava pelo fim de uma era do gelo, então as grandes florestas que a gente tem hoje estavam em processo de formação, a exemplo da floresta amazônica. O clima era mais seco, o clima era mais frio, foi mudando gradualmente. Haviam animais gigantescos, a megafauna era presente aqui na América, as terras então habitadas há 12 mil anos, e a galera não tinha estruturas de abrigo muito diversificadas e muito estruturadas. Eram basicamente sob rochas, né, abaixo de grandes paredões ou até mesmo cavernas. Os vestígios mais antigos de agricultura aqui no Brasil datam aproximadamente de 7 mil anos atrás, lá na região amazônica. Vamos lembrar que ele estava em processo de formação, então não era uma floresta tão densa assim como a gente vê hoje. E os primeiros cultivos, né, os vestígios que a gente tem lá, é que essas primeiras ocupações vão fazer a domesticação de plantas, como por exemplo, milho, algodão e mandioca. Serão os primeiros alimentos cultivados na região da floresta amazônica. Finalmente, então, vamos falar da nossa estrela da aula de hoje, que é a Luzia. Tudo começa numa região chamada de Lagoa Santa, lá na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, numa cidade chamada Pedro Leopoldo. Nessa cidade, diversas grutas foram encontradas e a principal, né, um dos sítios arqueológicos mais antigos do Brasil é o sítio arqueológico Lapa Vermelha. E aí, a gente precisa fazer um breve histórico dessa região. Quase na metade do século XIX, o dinamarquês Peter Lund, um naturalista, né, o que você chama, o que equivale a um biólogo hoje, ele começou a explorar e estudar a região. Então ele começou a descobrir diversos artefatos pré-históricos lá, mas ele não encontrou a Luzia. O osso da Luzia, o crânio e outros ossos foram encontrados apenas pela Annette Lamin, uma francesa arqueóloga, na década de 70. Então ela que encontrou os ossos do que mais tarde seria chamado de Luzia. Ela não batizou com esse nome, ela deu apenas o nome de esqueleto da Lapa Vermelha 4. Né? Ninguém sabia a importância, né, o significado simbólico que isso poderia trazer com as descobertas, que foram feitas pelo Walter Neves, um brasileiro, arqueólogo também, em 1995. Ele começa a estudar e em 98 ele vai publicar. Ele vai batizar esse esqueleto, ele vai descobrir a datação, que eu já vou te falar qual é, mas ele vai batizar esse esqueleto de Luzia. Ele viu que era um esqueleto feminino e ele homenageou então a Lucy, né, que é o nome do esqueleto australopiteco mais antigo do planeta. Então a Luzia, a Homo sapiens, foi colocada pelo nome do Walter Neves, por isso que eles falam que o Walter Neves é o pai da Luzia, mas quem descobriu o osso dela foi a francesa Annette Lamy. E eu coloquei o nome do André Strauss também porque é um arqueólogo que tem coordenado alguns estudos na região desde 2011. Eles analisam sedimentos, analisam a arcada dentária, analisam ossos, analisam, enfim, uma série de coisas que eles encontram e é uma região muito rica na questão arqueológica, na questão pré-histórica aqui das Américas. Aqui está o Peter Lund, aqui está a Annette Lamin, a que descobriu esses ossos. Lembrando, então, que nessa região aqui é a maior concentração de ossos pré-históricos, tá? Das Américas. O Walter Neves, o professor da USP, que ainda faz estudos sobre evolução, sobre a Luzia, e o André Strauss, que tem coordenado diversos estudos na região. E aí aqui está uma imagem de um osso encontrado na região e você fala, nossa, o que é isso, né? Isso aí é um crânio de uma preguiça gigante.
aquela megafauna que eu já falei numa outra aula, esteve presente nessa região. Nós não temos indícios que esses grandes animais foram usados como alimento, né, pelos seres humanos. Isso a gente não tem indício. O indício que a gente tem é que eles passaram sim por lá, então grandes animais, como a preguiça gigante, esteve presente na região. O que nós sabemos então sobre esse crânio, sobre esses ossos que o Walter Neves batizou e que a NET descobriu? Datando aí de 11.500 anos, então é o crânio mais antigo das Américas, América do Norte, do Centro e do Sul. A Luzia é o crânio mais antigo encontrado aqui. Foi encontrado pela NET a 12 metros de profundidade, lá na Gruta da Lapa Vermelha. O que a gente sabe também, pelos dados que a ciência nos fornece da arqueologia, que ela teria morrido, né, a Luzia, entre 20 e 24 anos. A gente não sabe a cor da pele, supõe-se que sejam essas colorações que você está vendo aqui em cima, essa tonalidade, mas não dá para ter certeza 100%. O que eles fazem é por análise de comparação com outros povos, né, pela morfologia do crânio, já que a análise do crânio dela deu indício que ela seria de origem africana ou aborígene australiana. Então você olha por comparações a essas populações e você tem essa cor aproximada que você está vendo nas imagens. Um ponto importante a falar é o seguinte: essa reconstituição facial que está aqui acima de mim foi feita por um rapaz lá da Universidade de Manchester, Richard Neve. Ele fez a reconstituição facial com base no crânio encontrado. Então, é uma reconstituição computadorizada. Não dá para ter, né, 100% de certeza. Mas, pelo formato do crânio, você consegue saber mais ou menos como é o rosto de uma pessoa. Um outro ponto importante a falar: esses ossos eles estão no Museu Nacional, lá no Rio de Janeiro, que eu já vou falar sobre ele. E não tem só apenas o crânio, tá? A gente tem o crânio, a gente tem a bacia, alguns ossos da perna e um osso do braço. Então, não é um esqueleto completo, mas é o suficiente para dar esses dados aí que eu falei para você. A gente imagina também sobre os povos de Luzia, né, como eles se comportavam, eram caçadores, eram coletores, e percebeu também na região que, pela arcada dentária, haviam muitas cáries. Então fizeram lá a análise e perceberam isso, coisa que não é comum quando você encontra outros esqueletos caçadores e coletores pelo mundo. Aí você olha e fala, ué, mas por quê? O que isso tem a ver, né? Cárie. Olha só que doido. Quanto maior o número de cáries nessas populações, quer dizer que eles mais coletavam do que caçavam. Na região foi percebido que existe uma variedade de frutas de coleta, a possibilidade de coleta é muito grande. Então dá a entender, ou eles têm essa hipótese, que esses seres humanos de Lagoa Santa, eles faziam alimentação não só da caça, mas também com muita coisa coletada, o que vai dar origem a essas cáries que têm resquícios aí nos dentes que sobraram. Aí você pode ter percebido, né, que o esqueleto, o crânio que eu mostrei no começo da aula, é diferente do crânio atual, com esse fundo azul aí. Você percebe que alguns dentes estão faltando, né, no crânio que foi encontrado. Isso aconteceu porque a Luzia estava no Museu Nacional e o Museu Nacional pegou fogo, né, em 2018. E aí, quando o Museu Nacional, né, um dos museus mais importantes do Brasil, um dos mais antigos também, pega fogo em 2018, eles começam um processo de recuperação de peças. E eles vão recuperar algumas coisas da Luzia, eles recuperaram 80% do crânio, então por isso que você veja na imagem anterior ali faltando alguns pedaços, né? Mas saiba que ela foi recuperada, não 100%, mas ainda está lá no Museu Nacional. Graças à descoberta do Walter Neves com a datação da Luzia, ele elaborou uma hipótese que falava o seguinte: pela observação dos índios atuais, diferentes da morfologia do crânio da Luzia. Os índios atuais, eles são descendentes de uma migração asiática da região da Mongólia, e a Luzia, portanto, com uma morfologia craniana puxada para o lado africano ou aborígene australiano, teria vindo em outro momento, já que os indígenas atuais não têm uma ligação direta com esses povos. Então, o que o Walter Neves criou na época? Finalzinho ali da década de 80 e começando a década de 90. Ele criou a teoria de que duas grandes migrações teriam vindo para cá. A primeira delas, 13.000 anos atrás, que são os povos que darão origem à Luzia, só que 2.000, 3.000 anos depois, uma substituição foi feita. Por quê? Porque outros povos vieram da Ásia que vão dar origem aos povos indígenas atuais. Então, a partir do descobrimento da Luzia, foi feita essa teoria que duas migrações, uma há 13.000 anos atrás e outra entre 10 a 9.000 anos atrás,
acabou vindo uma outra leva de imigração, que é o que vai dar origem aos indígenas do presente. O que mais dá para falar desses povos, então? Os paleo-americanos, né, os mais antigos. Caçavam, coletavam e pescavam para sobreviver, não sabiam plantar. A agricultura vai surgir na América do Sul, lá na região amazônica, 7 mil anos atrás, então não havia esse conhecimento ainda. A ausência de cerâmica, eles não faziam potes de barro. E mais, nessa região de Lagoa Santa, mais de 300 ossadas humanas foram encontradas nos últimos 180 anos. Então, não é à toa que a maior concentração de ossos da pré-história que estão presentes lá em Minas Gerais. Então, é um tesouro arqueológico aí, um orgulho nacional, onde a história deve ser preservada. Bora conhecer, então, um dos lugares pré-históricos mais legais do Brasil e que você pode visitar, que é o Parque Nacional da Serra da Capivara, um parque que vai, historicamente, abalar as estruturas da arqueologia, não só brasileira, como americana, e você já vai descobrir o porquê. É um parque nacional criado em 1979, numa cidade chamada de São Raimundo Nonato, Piauí. Na verdade, o parque ele abrange 4 cidades, mas São Raimundo é onde a Nied Guidon começou seus estudos. Vai ter vários sítios arqueológicos lá, um dos mais importantes é o Boqueirão da Pedra Furada. A vegetação nessa região é de caatinga. Na pré-história era uma mistura de floresta amazônica com Mata Atlântica, e há 400 milhões de anos atrás o mar passava por cima. Então você começa a imaginar a diversidade da fauna e da flora que esse lugar tem, não só viva, como também fossilizada, já que hoje é caatinga, lá atrás foi Mata Atlântica com floresta amazônica, e 400 milhões de anos atrás o mar passava em cima desse local. E aí, em 1973, uma mulher chamada Nied Guidon, uma arqueóloga brasileira, foi até a região estudar. É muito interessante a história dela, porque no final da década de 60, ela estava numa exposição no Museu do Ipiranga, e alguém chegou para ela com algumas fotos e falou: olha, essas pinturas rupestres que você está expondo aqui no Museu do Ipiranga, tem lá também, em São Raimundo Nonato. Essas pinturas de índios, como a pessoa deu o nome, tem também. E aí ela ficou curiosa, anos depois ela vai para a região, 1973, e ela não encontra uma, duas pinturas rupestres, mas passam de 1000 conjuntos de pinturas rupestres. É a maior concentração das Américas e as mais antigas, aí datando de 3 mil anos atrás. Então é um lugar histórico com uma riqueza arqueológica gigantesca aqui em território nacional. Foi declarado na década de 80 um patrimônio cultural da humanidade pela sua importância única e que a Unesco achou conveniente, então, transformar isso num patrimônio cultural. Então, todo esse trabalho foi feito graças a Nied Guidon e a sua equipe, que ainda está lá, desde 1973. Então, em 2023, farão 50 anos que ela está lá, fazendo estudos sobre essa região e fazendo descobertas arqueológicas muito importantes. Tá, mas por que tudo isso vai abalar a estrutura da arqueologia do Brasil? Porque quando a gente fala de como que o ser humano chegou aqui na América, a gente fala o quê? 13 mil anos atrás, pelo Estreito de Bering, por mar e por terra. Só que as descobertas, os estudos da Nied vão abalar tudo isso porque ela começou a encontrar coisas que datam de 50 mil anos atrás. Carvões, por exemplo, 100 mil anos atrás, 110 mil anos atrás. Então abalou toda a estrutura e hoje a gente já tem descobertas, por exemplo, nos Estados Unidos que datam de 130 mil anos, no Chile que datam de 125 mil anos, ou seja, parece que o ser humano estava aqui há muito mais tempo. Teve muita divergência na academia científica, porque algumas pessoas falavam assim: ah, não, esse carvão não é cultural, não é artificial, não foi o ser humano que fez a fogueira. Esse carvão é da natureza, de incêndios florestais. Então houve muita divergência na academia científica por conta disso, mas para a Nied, ela acredita piamente que sim, o ser humano está na América faz muito mais tempo do que a gente imagina. E essas descobertas foram feitas no Parque Nacional da Serra da Capivara. 7 mil artefatos já foram encontrados nessa região, são centenas de sítios arqueológicos, passam de 1000 conjuntos de pinturas rupestres, e aí fazem 50 anos então que a Nied está estudando lá, ou vai fazer, desculpa, 50 anos em 2023. E nesse Parque Nacional, a Nied e a sua equipe ela fez 2 museus lá. Em 1986 eles terminaram de fazer o Museu do Homem Americano, que vai falar então do caminho que os homens e as mulheres teriam percorrido para chegar na América. A Nied, por exemplo, defende que o ser humano que viveu, né, na Serra da Capivara
não só veio do Estreito de Bering, mas também veio da África diretamente por pequenas embarcações. Então ela defende essa travessia oceânica, coisa que não é todos os cientistas que acreditam, mas que existem estudos muito fortes sobre isso e que a Nied tem estrutura científica para falar tudo isso. E em 2018 ela fez outro museu no Parque Nacional, que é esse que está acima de mim, que é o Museu da Natureza. Vai falar, por exemplo, da presença de megafósseis, né? De fósseis da megafauna, animais gigantescos que também viveram na região, a exemplo da preguiça gigante, aquela que viveu lá na pré-história, lá em Minas Gerais, em Lagoa Santa, também passou um bocado de tempo na região do Piauí, do semiárido nordestino. Então é um patrimônio gigantesco que a gente tem no nosso país, é um tesouro arqueológico que vale a pena a gente cuidar, preservar, e infelizmente o Parque Nacional ele vem de muitos anos já com falta de investimento. Só para você ter uma noção, existem anos que tem ali 16 mil pessoas visitando. Eles pensam, nossa, 16 mil pessoas é bastante. Na Europa, com 5 pinturas rupestres, 10 pinturas rupestres, passam 5 milhões de pessoas por ano. E aqui no Brasil, 16 mil pessoas, 18 mil pessoas. Então, o Parque Nacional e os dois museus, eles carecem de público, eles carecem da nossa preservação, da nossa importância ao bem patrimonial, ao bem histórico brasileiro. Então, é um lugar muito legal que deve ser visitado por todo mundo. Eu não conheço ainda, mas pretendo muito em breve visitar esse lugar. E aí, por exemplo, uma imagem do Museu da Natureza, que é a preguiça gigante, um animal lá com 3, 4 metros de altura, pesando toneladas aí, e que passou pelo nosso continente, pelo nosso país, há uns 10 mil anos atrás. Pessoal, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Então, o que eu basicamente falei foi sobre a Luzia e o Parque Nacional da Serra da Capivara e as suas importâncias históricas. Muito obrigado pela atenção. Diga tchau.